Olá você, tudo bem? Eu estou aqui agora para falar um pouco a respeito da nossa palavra profética desse ano de 2016. É uma palavra num livro muito conhecido, o livro de Salmos, o Salmos 23. Especificamente o verso 5 que diz que Deus, o Pai, Ele prepara a mesa diante de mim na presença dos meus inimigos, que Ele unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Por que eu estou usando a palavra mim, eu? Porque nós chamamos essa palavra especificamente para a nossa pessoa. Porque muitas vezes nós ficamos desnorteados, sem saber para onde ir, o que pensar. Mas quando nós temos um norte, né, uma palavra que nos guie, que nos direcione. E a palavra para esse ano é justamente essa. O Senhor, Ele vai preparar a mesa para você. Né? Já está preparado. Depois que Jesus conquistou na cruz do Calvário, Ele já preparou a mesa. Só que para você comer do melhor dessa terra, igual diz em Isaías 1,19, você precisa ouvir. Ele disse: se quiserdes me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. E tem até um outro material que a gente desenvolve para a internet, né, que fala sobre, o tema é vida abundante, que fala justamente sobre esse texto de Isaías 1,19. Então, para você comer o melhor da terra, você tem que ouvir a Deus. Né? E ouvir a Deus é entender o que a palavra tem preparado, o que a palavra tem reservado, e você usar isso para a sua vida. Eu lembro que quando eu me converti há 20, 21, 22 anos atrás, eu era uma pessoa muito medrosa. Né? Ter medo é natural, porque o medo é a baliza de você se prejudicar ou não, de você prejudicar alguém ou não. Né? Mas isso é uma coisa saudável, você saber que uma coisa não é boa e você ter medo de transgredir aquilo para não se prejudicar ou prejudicar alguém. Isso é natural. Agora, existem medos que eles são assim, não tem motivo. E eu era muito medroso, eu tinha muito medo de muitas coisas. E um dia eu estava lendo o Salmo 23. Olha, eu vou retificar, eu não estava nem lendo o Salmo 23. Eu estava deitado e de repente, é como se uma voz, né? Nós sabemos que é o Espírito, mas como se dentro de mim algo falasse assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum. Aquela palavra veio do meu espírito e eu fiquei meditando. Eu falei: nossa, é o Salmo 23. Comecei a meditar, eu tenho esse costume. Quando eu deito para dormir, eu fico meditando num versículo, numa palavra, até que eu durmo e deixo o Senhor cuidar de mim. Mas nesse dia veio esse versículo do Salmo 23. E eu comecei a meditar e de repente uma voz me falou dentro do meu coração. Falou: imagina um campo de morte. E eu imaginei um campo de guerra, de batalha, onde muitas pessoas mortas, muitas pessoas morrendo. Uma coisa feia, até tenebrosa. E aí ele falou, a voz falou assim: ainda que você ande por um lugar assim, eu estou com você. Aí aquilo me despertou assim, falei, porque a palavra fala assim: não temerei mal nenhum. Então eu tomei posse daquela palavra. Jesus falou: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor da terra. Quando eu ouço a palavra, quando eu me alimento o meu espírito, eu preencho as lacunas onde está o erro, né, humano em mim, aí o Espírito Santo passa a operar. E essa é a palavra desse ano: preparas uma mesa perante mim, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. É uma promessa. E o segredo de andar com Deus é aprender a palavra, conhecer, né, a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Então a verdade de que eu não vou ter mal nenhum entrou dentro de mim, porque Deus está comigo. E eu fui liberto do medo. Passei a não ter medo. Foi tremendo isso, foi maravilhoso isso, porque eu senti, eu vi a palavra, o poder da palavra me libertando. E isso é o que você precisa experimentar nesse ano. Essa palavra, ela foi revelada para mim, mas também foi revelada para o ministério. Para o ministério apostólico, Casa de Oração na Fé de Abraão. Eu coloco isso nos meus blogs, no canal do YouTube, lá no Apóstolo Elmo no Facebook. Eu coloco essas verdades que eu tenho vivido, não é?
E eu coloco isso para aqueles que estão comigo. Então a palavra que Deus me deu quando eu ia virar o ano, não é? E é engraçado, porque eu já tinha outra palavra. Eu passei o ano passado, metade do outro ano, do ano 2015, preparando uma palavra, uma outra palavra que ia ser a palavra profética para esse ano. Mas quando foi na última hora, tudo mudou. E foi engraçado que eu precisei, quebrou lá uma peça do botijão na minha casa, e eu tive que ir no depósito comprar, e eles me deram uma folhinha. Nem sei, colocaram na sacolinha e eu vim para casa. Quando eu cheguei, que eu abri, Salmo 23. Falei, está confirmado, é isso que o Senhor quer. E eu simplesmente aqueci o que o Espírito me guiou a falar para você nesse ano, para mim e para você, para o ministério, para quem acompanhar, para minha audiência, aqueles que conhecem o meu trabalho, que estão comigo nessa visão, que estão alinhados com o apóstolo Alan Dias Moreira. Preparas uma mesa diante de mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. E você pode continuar. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Certo? Você pode pegar a palavra, isso é só um exemplo. A gente lança palavras proféticas, a gente lança desafios, propósitos, não é? Para te aguçar o seu espírito, para te impulsionar, porque nós temos essa incumbência. Porque está escrito lá em Ageu, que os lábios em Malaquias, que os lábios dos lábios dos sacerdotes, eles buscarão conhecimento. Então não é só o conhecimento da Bíblia. Conhecimento da Bíblia você tem lendo a Bíblia, estudando, fazendo seminário, curso de teologia, mas eu estou falando de palavra profética, porque a palavra rema é uma palavra inspirada, é uma palavra revelada nesse tempo, que é o nosso Kairos. Nós estamos vivendo esse momento agora. Que momento? 2016. Quer dizer, em 2016 Deus está preparando uma mesa para nós, não é? Em 2016 o nosso cálice vai transbordar, né? E ele vai fazer aquilo que está na palavra. De repente você está lendo a palavra, um versículo põe, salta para você toma posse, é teu, é sua promessa, agarra. Se for para levar para outras pessoas, leva, mas primeiro você toma posse. Então eu tomei posse dessa palavra, né? Que nesse ano o Senhor vai preparar, né, a mesa, já preparou a mesa, não é? O meu cálice vai transbordar, a bondade e a misericórdia vão me seguir, certo? Então, no meio de um cenário como que nós estamos vivendo hoje, de pessimismo, de pessoas sofrendo, angustiosas, nós estamos aqui simplesmente na presença de Deus, não é? Na presença de Deus. Sempre lembrando, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Quando você se esconde no esconderijo, que é a palavra, você está guardado pelo próprio Deus. Por quê? Os anjos de Deus estão dando ordens a eles para quê? Para guardar aqueles que guardam a palavra. Se você não um religioso, mas uma pessoa que entende a palavra, que sabe que a palavra é para você. Nossa, Deus me deu essa promessa e eu vou viver ela. Então, qual é o melhor tempo para você viver essa promessa? É ontem? É no ano de 2015? Não, é agora, no ano de 2016, em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, nós vamos estar vivendo esta promessa. Uma promessa de que a mesa está preparada, né? Uma promessa de que nós vamos fazer a diferença. Nós não vamos pregar o evangelho triunfalista, de que nós vamos arrebentar, não. Nós vamos passar por luta, angústias, tribulações, vai ter perseguição, vai ter traição, vai ter um monte de coisa. Como sempre teve e sempre vai ter. O ser humano é o ser humano. A Bíblia fala que Jesus não se fiava no homem porque ele conhecia a sua essência. Desde o princípio o homem é mau. Por quê? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Agora nós estamos na graça, através da fé e caminhando na presença de Deus como Enoque. E na fé de Abraão, sempre rompendo as barreiras, rompendo as críticas, rompendo as dificuldades, rompendo os menear de cabeça, rompendo tudo aquilo que nos cerca e tomando posse da vitória, porque o Salmo 23 é nosso. E o rema desse ano é Salmo 23, verso 5. Medita lá e seja bem-aventurado em 2016, em o nome do Senhor Jesus. Eu, apóstolo, me despeço e te agradeço. Dá um joinha,
Dá um curtir aí no Facebook, né? Compartilha aí com seus amigos e nos ajuda a fazer essa obra caminhar. Em nome de Jesus, obrigado.